O Atlético recebeu uma oferta de um time da Premier League para vender o Alisson, mas não negociou o jogador e agora o jogador está insatisfeito aqui no Galo. Bora falar sobre isso e o fantasma do Savinho assombra mais uma vez a cidade do Galo. Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, sou Henrique Faria, jornalista de Belo Horizonte. Aqui no canal falo muito sobre o futebol brasileiro, mas claro, com mais foco no futebol mineiro, sobre Atlético, Cruzeiro também. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, a interação de vocês ajuda demais nesse começo de projeto aqui no YouTube, para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, para a gente alcançar ainda mais gente aqui no YouTube. Bora falar sobre esse caso do Alisson que gerou muita polêmica, a equipe que agencia o jogador falando de um lado, o Atlético falando do outro, o Leicester fez proposta, o Atlético não respondeu, como que foi essa história? Vamos falar sobre isso. Bom, a história começou com essa proposta do Leicester de 12 milhões de euros pelo Alisson, do lado do pessoal que agencia o Alisson reclamando do posicionamento do Atlético na negociação, que demorou demais para responder e aí a negociação ficou inviável, reclamando do projeto que o Atlético tem com o Alisson, e aí eu dou razão aos agentes, ao staff do Alisson. Do outro lado, o Paulo Brax falando que o Atlético negociou, que a negociação não andou e isso faz parte, aí eu acho que ele está correto também. O Atlético não tem que vender de qualquer jeito só porque o jogador quer sair, quer jogar na Premier League, que seria excelente para o Alisson sair do Atlético e já disputar uma Premier League pelo Leicester. É uma excelente porta de entrada para o futebol europeu, mas para isso a proposta também tem que ser boa para o Atlético. O Cuca também criticou o staff do jogador, falando que você não coloca a faca no pescoço do time, falou que se os 13 milhões fosse para os 60% que o Atlético tem do jogador, com certeza o Galo teria negociado. Então, uma situação muito chata para o Alisson, que no final das contas, quem sai na pior é o próprio jogador, que fica nesse fogo cruzado entre seu staff e o clube que ele está defendendo. Mas o foco do vídeo de hoje vai ser nessa fala sobre o projeto com o Alisson e o fantasma do Savinho, que jogou muito, que joga muito, né? O Savinho, todo mundo sempre soube que jogaria muito, mas foi vendido muito mal pelo Atlético, a transição muito ruim e a base do Galo já não ajuda, mas tem um ativo excelente que é o Alisson. E bora falar sobre esse projeto que o Galo tem para ele, que na minha opinião está muito abaixo do que deveria ser. Ele já mostrou que ele tem qualidade, ele tem sim que ter mais minutos, tem que jogar mais. Ele foi revelado em 2023, fez 5 jogos. No ano passado ele fez 35 jogos, aí jogou bem mais, teve 2 lesões que atrapalharam ele ficou fora por um tempo. Desses 35 jogos ele fez 9 como titular, uma média de 47 minutos por jogo. É uma média boa? É uma média boa, mas a maioria desses minutos foi com o time reserva. Pouco o Alisson jogou com o time principal, com todos os jogadores do time titular e o Alisson ali sendo experimentado. E mesmo assim ele fez 3 gols e deu uma assistência e mostrou sim muita qualidade, entrou na final da Copa do Brasil lá no Maracanã e ajudou muito o time também, ajudou o Atlético a ter uma característica diferente. E o Alisson é um dos poucos jogadores no elenco do Atlético que tem velocidade, drible e finalização de fora da área, que ele já mostrou isso. Então o Alisson precisa sim ser mais testado. Agora no 2025 ele ainda não jogou pelo Galo, tá lá com o sub-20 da seleção brasileira no Sul-Americano, inclusive tá passando vergonha lá com a seleção brasileira, né? Absurdo. Mas o Alisson joga sim muita bola. E o Atlético não pode fazer com ele como fez com o Savinho, que todo mundo sabia que jogava muita bola, fez uma transição horrorosa com ele, subiu ele com 16 anos, não colocava para jogar, vendeu para o Grupo City por 6 milhões de euros, uma venda péssima, com metas ridículas para ser batida, bola de ouro, classificação de Champions League, e aí foi jogar no Troyes, depois foi para o PSV, Girona, agora está no Manchester City, é um dos principais jogadores do City e joga na seleção brasileira com frequência. Então o Atlético fez uma venda horrível, da maior revelação nos últimos anos. E todo mundo espera que o Atlético não faça isso com o Alisson. E para isso o Alisson tem que jogar. Tá com 19 anos, para fazer uma grande venda ele tem sim que jogar mais, tem que mostrar mais em campo, porque não adianta, todo mundo sabe que o cara joga muito, mas se ele não mostra isso porque ele não tem oportunidade. Isso também desvaloriza o jogador, desvaloriza o ativo do clube, que o próprio Galo falou, como a agência do Alisson colocou, já falou que é o principal ativo do Atlético nesse momento. Então o Atlético tem que acordar. A base é horrível. A gente viu esse time do Sub-20 jogando, que não tem um jogador que se salva para defender o time profissional. Não é nem que vai ser um grande craque, não. É para defender o time profissional nesse momento. Não tem um. A base do Galo vai muito mal nos últimos anos. Tem um excelente jogador em mãos, que é o Alisson. Precisa fazer essa transição que fez em 2024. Ok, foi até uma boa transição. Em 2025 ele tem que jogar para não acontecer o que aconteceu com o Savinho. E aí eu separei alguns nomes para a gente refletir um pouco sobre essa situação da base do Atlético. Com o Filipão, o Alisson sim teve oportunidades com o time titular e foi talvez o momento que ele mais chamou a atenção
do torcedor. Ele jogando ali pelo lado direito, jogando ao lado do Hulk também, então teve chances, fez bons jogos e o pessoal até pedia a titularidade do Alisson, depois ele até enfrentou lesão. Depois ele pouco jogou como time titular e quando jogou, não jogava na ponta. Ou jogava de ala com o Milito ou como segundo atacante e claramente ele não ficava confortável nessa situação. Com o Cuca é um cara que sabe trabalhar com jogadores novos e eu acho que tem total condição do Alisson evoluir nas mãos do Cuca e jogando pelo lado direito, que é onde ele gosta de jogar como um ponta direita. E aí em cima dos nomes que eu falei, a gente pega o Cadu. O Cadu teve uma sequência de jogos como centroavante, jogando ao lado do Hulk, e o Cadu mostrou evolução. Teve azar que muitos gols foram anulados, mas o Cadu teve evolução. E por mais que a torcida cobrava, o clube mantinha o jogador ali protegido e deu sequência para ele, depois ele acabou enfrentando uma lesão. O Savinho não jogou, falei sobre o caso do Savinho, não jogou, foi vendido muito cedo. O Paulo Vitor, que é um cara que ninguém entende porque que tinha tantas oportunidades, teve oportunidade no profissional, teve oportunidade no sub-20, é um cara que não mostrava, não correspondia a essas oportunidades e o Atlético continuava insistindo com ele. Jogadores como o Alisson não tinham mais oportunidades como eu acho que deveriam ter. O Rômulo, cara, que entrou no ano passado no time profissional, jogou alguns jogos com o time principal, até por aquele problema do Atlético com os zagueiros no meio do ano, quando o time estava muito desfalcado. O Rômulo chegou a ser o melhor jogador do Galo em alguns jogos. Jogou muito bem, mesmo jogando com 3 zagueiros, às vezes fazendo a lateral esquerda. O Rômulo foi bem e de repente não joga mais. O Rômulo é outro jogador que o Atlético precisa dar mais oportunidades. Foi para a Florida Cup, para a FC Series, não jogou o Campeonato Mineiro, então espero que o Rômulo também tenha mais oportunidades. O Rubens, esse sim o Atlético foi muito bem. Fez a transição, hoje o Rubens já é um jogador do time profissional, já está até disputando posição na vaga que ele quer. Começou pela lateral esquerda, agora quer jogar mais avançado, onde ele se sentia melhor na base. E o Rubens hoje é um cara importante para o elenco do Atlético e tem potencial de venda. Outros 2 nomes que o torcedor cobra bastante de ver mais, o Isaac, que era titular na base e o Cadu era reserva dele, o Cadu joga, o Isaac não joga, muito esquisito. O Izep, esse parece ser um outro grande talento do Atlético e dessa geração que está subindo para o profissional. A expectativa era ver ele no Campeonato Mineiro, mas ele teve uma alteração nos exames cardíacos, acabou não jogando no estadual. Uma expectativa muito grande, ele deve treinar com um time profissional nessa temporada. Antes ele era muito magrinho, muito franzino, não tinha condição física de jogar com profissional. O Atlético fez um trabalho para dar uma encorpada nele e agora ele vai ser testado nos treinos com o profissional. Tomara que o Izep também tenha oportunidades de mostrar esse trabalho em campo. Aí eu separei 3 nomes aqui para a gente dar uma refletida. O primeiro do Marquinhos, que jogou bastante em 2019, ficou no time até 2020, foi vendido para o futebol do exterior. Hoje ele joga no Spartak Moscou da Rússia. E o Atlético vendeu ele em 2020 por 1.650.000 euros. Será que um jogador que está no Spartak Moscou com 25 anos não poderia ter jogado mais no Atlético? Ou não poderia ter tido uma venda melhor? O Bruno Tabata, que o Atlético perdeu de graça em 2016, foi para o futebol português, jogou no Sporting, veio para o Palmeiras, está no Internacional. O Atlético perdeu o Tabata de graça. O João Vitor, zagueiro que era do Corinthians, foi para o Benfica por 9 milhões de euros. Agora o Vasco contratou de volta por 8 milhões de euros. O Atlético não ganhou em nada, perdeu esse cara no sub-20. Então o Atlético precisa sim tomar cuidado com o trabalho que está sendo feito na base. Precisa ter um projeto claro para o Alisson, para desenvolver o jogador, para ele dar retorno técnico e conseguir uma venda excelente com o principal ativo do clube, com a principal revelação. O Atlético tem que abrir o olho, senão vai errar com o Alisson como errou com outros garotos da base.